castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, gente, estamos falando sobre a reforma protestante, alguns benefícios que a reforma trouxe. Ontem eu falei sobre a reforma pedagógica, que sem querer querendo, o Lutero promoveu na sua reforma. Mas o mais importante da reforma protestante é a reforma espiritual, porque Lutero trouxe para a mão da pessoa comum a Bíblia. Então, Lutero ensinava que a Bíblia era por ela mesma capaz de instruir o homem e levá-lo à salvação, sem intermediação sacerdotal, sem intermediação do clero. A Bíblia, pela Bíblia mesma, poderia levar o homem a conhecer a Jesus, a santificar a sua vida, a ser salvo. Lutero falou uma coisa interessante que estava esquecida desde o tempo de Santo Agostinho: a graça. A mesma graça que Paulo pregou, a mesma graça que Santo Agostinho pregou. Agora Lutero volta, e Lutero era agostiniano, volta a falar sobre a graça, porque o justo viverá pela fé. A questão não é se vai quanto na igreja, ou se teve a bênção do sacerdote ou não, é a fé. Então agora todos os alemães e os europeus de modo geral tinham acesso à Bíblia e podiam descobrir, entre aspas, o caminho da fé. E lendo a Escritura, que é a palavra de Deus, o Deus da palavra, revelava quem a eles? Jesus Cristo. Por isso que foi uma grande revolução espiritual. Só Cristo, só a graça, só a fé, só a Escritura, só a Deus glória. Esse foi o grande canto da reforma, de tornar exclusiva a palavra de Deus. Às vezes os romanos nos criticam dizendo que nós somos muito biblicistas. Somos mesmo, eles têm razão. Nós temos a tradição e respeitamos a tradição, mas se a tradição se contrapõe à Bíblia, nós ficamos com a Bíblia e a tradição fica fora. Nós temos uma história, eu falei de Agostinho, eu falei de Assis aqui ontem. Então, nós temos uma história, uma cultura, mas isso não é Bíblia. Por exemplo, nós presbiterianos temos a Confissão de Fé de Westminster, temos os catecismos maior e menor, mas eles nunca substituem a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que fez Lutero? Trazer a igreja para a Escritura. Mais ou menos como querem os católicos carismáticos agora. Isso é uma certa reforma, trazendo a igreja à Escritura. A gente ouve certos padres pregarem, se eles não disserem que são padres, a gente pensa que é pastor, porque eles estão querendo trazer de volta a igreja para onde? Para as Escrituras. Acho muito interessante esses movimentos, porque isso não deixa a gente ficar letárgico, acomodado, não é? Pelo contrário, tira a gente da zona de conforto. E nós temos um dístico protestante: igreja protestante sempre protestando, igreja reformada sempre reformando. Muito legal saber dessas coisas, né? Mesmo você que não seja protestante, é legal você conhecer esse lado da nossa vida. A reforma protestante foi um grande movimento. Estamos comemorando agora, hoje, no dia 31, 504 anos de reforma. Isso mudou a face intelectual, social, econômica, científica, acadêmica do mundo. Tá bom, gente? Amanhã eu vejo vocês e vou continuar a falar sobre Conselhos de Salomão. Um grande abraço.